Olá, aqui é a Juliana Piai, eu sou sócia fundadora da Front Pesquisa e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que a gente fala pouco no podcast. A gente traz esse assunto relativamente com pouca frequência, né? A gente fala muito de comportamento do consumidor, estratégias para achar um ponto adequado, a gente fala muito de tendências, mas a gente não traz muito o lojista para a pauta, né? E hoje a gente quer falar sobre isso, sobre lojistas. Eu tenho visto muitas discussões e a gente tem sido demandado aqui na Front para pesquisar lojistas, a relação entre lojista e gestão do shopping, capacitação, enfim, diversos temas aí dentro desse cliente lojista, né? E é por isso que hoje a gente convidou a Manu Falcão para falar sobre isso. É uma iniciativa da ANCAR para capacitar lojistas, que é a Universidade ANCAR Ivanhoe de Logista, ou o iLogista, né? A gente tem até um apelido, vocês têm até um apelido. Esse projeto, ele levou o prêmio Ouro na Abrace, na categoria Gestão de Pessoas. A UAI é uma plataforma digital de educação para os lojistas, que foi criada lá em 2021 pela ANCAR. E para contar sobre esse case, eu vou conversar com a Manu. Ela é líder desse projeto, é gerente corporativa de RH na ANCAR. A Manu também é coautora de 3 volumes da obra Mulheres de RH, certificada em programas de neurolinguística e coaching executivo, tem MBA e pós-graduação em gestão de RH. Gente, que currículo grande, Manu. Seja bem-vinda aqui. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Esse é um projeto que nos traz muito orgulho e nos conecta como RH diretamente ao negócio, fortalecendo nossa atuação como área estratégica. Bom, a Universidade do Logista, ANCAR Ivanhoe, como você falou, carinhosamente é chamada de iLogista, e ela é a primeira plataforma de desenvolvimento da nossa indústria e uma das maiores iniciativas voltadas para a capacitação do varejo brasileiro. Ela nasceu com a missão de fomentar o crescimento e a transformação de carreiras, de negócios, de vidas, por meio de uma educação especializada para o varejo de shopping center. Dentro da nossa plataforma, o lojista ele encontra inúmeras soluções para sua loja, um onboard completo para novos parceiros, que já começa com o manual do lojista em cursos CORME, ou seja, com busca por assunto, facilitando a navegação, indo direto ao assunto que ele necessita e ter essa orientação para o dia a dia da loja. E além de conteúdo sobre governança, ESG, compliance, além de uma jornada de aprendizagem com séries específicas sobre varejo, webséries de vídeos curtos, com dicas práticas e totalmente aplicáveis, feitas com especialistas de mercado. A gente traz pessoas que realmente já testaram as soluções e sabem, de fato, do que estão trazendo ali como solução. Além disso, a gente tem planilhas, checklist, vários modelos que o lojista ele pode fazer o download para utilizar na loja. E tem algo que é super diferenciado, a gente tem um curso dentro da plataforma para o novo vendedor. Então, o lojista ele contrata um novo vendedor e muitas vezes ele se pergunta, começa por onde? E a gente tem essa solução dentro da plataforma. E além disso, temas como marketing digital, técnicas de vendas, abordagem de sucesso e tudo isso 100% online, mas a iLogista ela também traz soluções presenciais nos shoppings e aí a gente avalia muito com cada shopping qual é a sua demanda específica. Manu, me parece bastante completa, né? Você falou vários assuntos, vários temas aí que estão disponíveis ali e para os 24 shoppings da rede, né? Para todo Exatamente. shopping, todo lojista pode acessar. Mas antes de entrar na plataforma em si, eu quero fazer dar um passo atrás, fazer uma pergunta de motivação. O que motivou vocês, a ANCAR, a investir nisso, né? Nessa educação para o lojista? Como você já mencionou aqui, foi a primeira plataforma, é um modelo de plataforma, mas o que motivou essa criação lá atrás, lá no começo? Bom, a ideia ela surgiu de um olhar atento para a nossa rede de lojistas e colaboradores, e a gente percebeu que a gente poderia ser além do que apenas uma plataforma de gestão ali do espaço do mall para que o lojista fizesse, né, o seu negócio.
era preciso criar uma plataforma que unisse conteúdo relevante, acessível e direcionado ao nosso negócio. Então, a gente pensou não apenas em oferecer cursos, mas criar, de fato, uma experiência de aprendizagem contínua e alinhada à realidade de shopping center e do varejo brasileiro com as suas dificuldades, desafios, especificidades. Então, a gente pensou em centralizar informações e garantir consistência, ajudar cada parceiro a melhorar a sua performance e seus resultados. Então, dentro de toda essa lógica, nasceu a iLogista, muito conectada ao nosso propósito. A gente tem um propósito que a gente acredita muito, que quem aprende mais, vende mais, e para ser um pilar estratégico, de fato, no desenvolvimento do varejo. Manu, você falou aí que lá a Uai traz conteúdos para ajudar nos desafios que os lojistas Sim. enfrentam, né? Que desafios são esses? Que dores são essas que a Uai pretende, se propõe a resolver ou ajudar a resolver, né? Acho que é mais, não é resolver, no final do dia é ajudar, é dar ferramentas para esse lojista resolver sua dor. Quando a gente olha o varejo, acho que hoje a principal dor é a rotatividade, o turnover, a baixa fidelização desse colaborador. E quando você pensa numa plataforma de capacitação, você está trabalhando e ajudando o lojista a reduzir alguns gaps. Muitas vezes o vendedor ele não consegue enxergar que dentro de uma loja, de trabalhar no varejo, em shopping center, ele pode sim construir uma carreira. Tanto que nesse curso que nós trouxemos como onboard do novo vendedor, a gente começa a falar sobre isso. Dá para fazer carreira no varejo. Olha o quanto que você pode aprender, quantas habilidades você pode desenvolver. Então, a gente traz, principalmente quando a gente fala de transformação digital, a gente usa tecnologia para isso e a nossa plataforma é uma plataforma tecnológica, acessível, prática, dinâmica, mas a gente também está falando de mudança de mindset. Então, quando a gente está em contato com o gerente proprietário, a gente traz muito essa ideia de faz sentido capacitar, faz sentido parar para aprender, reaprender, desaprender, investir no seu colaborador. E você, enquanto colaborador, atendente, vendedor, caixa, quanto mais você se capacita, você aplica isso na loja e você também leva para a vida. Então, a gente tem esse desafio, tá? Quando a gente fala de loja, de unir diferentes perfis de público, lojista experiente, novos vendedores. Então, a gente precisa mesclar isso de oferta dentro da nossa plataforma. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito conectada e, por isso, a gente troca bastante com eles de qual é, de fato, a dor. Então, hoje a gente vê a dor, muitas vezes, do próprio lojista não se sentir preparado para se conectar, para criar vínculo, para treinar e para, principalmente, fidelizar esse vendedor. E ainda tem um desafio grande, que o processo de hunt acontece dentro do próprio shopping. No próprio shopping. Muito vendedor, hoje ele está numa loja, amanhã ele está em outra loja. E o desafio do gerente, o desafio do proprietário é como que eu me conecto como loja? Como que eu faço essa retenção, né? Para a gente ter uma equipe mais madura, talvez, uma equipe que consiga se relacionar melhor com o cliente. Você fidelizando o lojista, você tem uma tendência a fidelizar o seu cliente final, né? Você contando isso, eu me lembrei de uma história aqui, de ótica. Aqui em casa todo mundo usa óculos. Sim. E eu tenho um vendedor querido, que é o Felipe, que trabalhava numa determinada ótica, eu comprava com ele a cada ano nessa ótica. E nessa minha última compra eu fui, ele não estava mais. Quando eu olho para o outro lado do corredor, ele estava na outra ótica. E aí, sem dúvida, eu atravessei o corredor e fui comprar na outra ótica com o Felipe, porque ele já me atendia há tempos, já conhece a minha família, já sabe as minhas preferências, conhece muito do produto. E enfim, criou Felipe. Uma relação de confiança. Então, assim, do mesmo jeito que ele atravessou o corredor, eu atravessei também. No final do dia, a compra tá dentro do mesmo shopping, né? Mas não tá dentro da mesma loja. E aí fez a diferença esse vendedor para mim, né? Um vendedor capacitado e tudo mais. É o que a gente muitas vezes tenta levar para os nossos lojistas, dessa necessidade de criar vínculo com seus colaboradores.
Acho que às vezes ainda tem um pensamento muito antiquado do chegar no horário, do se disponibilizar a vir a qualquer horário, ser uma grande competência. É um ponto importante, mas a competência maior é o quanto eu me estou e me sinto pertencente a essa loja, o quanto que eu me conecto com ela, o quanto que eu acredito para poder realmente vender. A gente fala muito sobre a diferença do atendente e do vendedor, e a gente precisa formar vendedores. E aquela ideia de que ele já nasceu vendedor, ele tem uma veia vendedora, ok, existe, mas a gente pode também desenvolver, assim como jogadores de futebol podem não nascer com o talento, mas a gente pode desenvolver a técnica, vendedor também. E aí é só a gente encontrar esse caminho de conexão e de vínculo e de propósito entre marca, loja e principalmente suas equipes. Que vai acontecer, né? Que vai rolar. Você tem esses números, Manu, assim, o quanto que melhora o desempenho da loja, você treinar o vendedor, quanto que melhora o desempenho do shopping, ou não é possível medir dessa forma? A gente tem algumas medidas, sim. A gente, falando como um todo da universidade, a gente teve um dado muito bacana em 2024. A gente impactou mais de 6.500 lojistas, isso é um número muito, muito bacana. Desse número, 64% foi através da plataforma EAD. Então, quando a gente olha mercado, ter essa porcentagem em plataforma EAD é um grande diferencial. Você está falando de grandes soluções do mercado que chegam a 30, 35, essa é a média, e a gente conseguiu 64, então realmente é um dado muito importante. O nosso NPS é 91, e algo que quando a gente olha esses NPS atrelados aos feedbacks, a gente escuta muito, muito relato rico, como gerente dizer, acabei de ser promovido, Manu, e não sabia o que fazer, e a Uai me deu passo a passo de o que eu teria que fazer na loja, seja em curso, seja como dar um feedback, seja checklists para eu poder baixar e receber mercadoria e abrir loja. Eu tenho um lojista da Track and Field em Brasília que ele fala: a minha melhor vendedora é a vendedora mais engajada hoje na Uai Logista. Inclusive, todo novo vendedor, o onboard do novo vendedor virou padrão da loja para que a gente utilize essa solução e a gente já, em pouco tempo, aculture o nosso vendedor. A gente acompanha alguns dados específicos de shopping quando a gente vai fazer alguma ação mais personalizada. Então, dentro de alguns projetos, a gente faz uma consultoria específica em um shopping, específica com alguns lojistas, e aí sempre a gente envolve primeiro o time de shopping. Como é que está esse lojista? Ele está adimplente? Como é que ele está envolvido com as iniciativas digitais? Como é que ele está na relação com o shopping? Como é que está as vendas dele dos últimos 3 meses? Vamos fazer um trabalho? Agora, o que mudou na venda dele? Então, quando a gente consegue fazer, quando a gente se propõe a fazer um trabalho muito mais personalizado, aí a gente consegue acompanhar todos esses dados, né? Mas, em geral, a gente acompanha muito dado de acesso, conclusão de curso, participação em trilhas, e sempre, igual agora, a gente está rodando uma maratona com os vendedores, e a gente traz os lojistas para próximo, e a gente sempre tira ali uma média e a gente sempre traz o lojista e o gerente. E a gente sempre busca pegar algum feedback de alguma loja para que eles tragam para a gente o que de fato mudou ali depois da participação desse time. Então, sempre a gente, essa proximidade com o lojista, seja para a gente definir o que a gente vai colocar na plataforma, e principalmente o que a gente fez, o que mudou depois, é uma premissa dentro da universidade. Acho que por isso que a gente cada vez mais está caminhando para um modelo mais assertivo, porque a gente troca bastante com eles, a gente ouve. Só para você ter ideia, eu tenho um lojista que ele tem 2 lojas em shoppings separados da Ancar. E até então a gente tinha uma solução também conectada ao iLogista, que a princípio a gente estava trazendo essa solução mais mobile no celular.
E ele é um dos lojistas muito engajados, o time dele é engajado, ele é aquele que manda o WhatsApp para a gente, e aí quando que vai ter um curso específico sobre isso, enfim. E ele falou, eu acho que a gente tinha que ter uma solução desktop. E a gente parou para ouvir. Por quê? E por isso, facilita, a tela maior, ará. E aí a gente acendeu uma luzinha, acionamos outros lojistas, pesquisamos e a gente entendeu que realmente fazia sentido. E hoje a gente tem uma solução mobile. E isso foi um pedido de lojista. Então, de fato, quando a gente fala que a Ancar é uma plataforma que ela se conecta muito com os nossos lojistas, com os nossos clientes e tem como um pilar estratégico o relacionamento, de fato, a gente busca muito investir nesse ponto e até reforçar a gente nesse posicionamento como plataforma. Legal. Manu, eu ouvi falar que vocês começaram a Uai pelos shoppings Norte e Nordeste. E Nordeste, né? Não Norte, Nordeste. Nordeste. Depois ampliaram para todo mundo. Isso. Por que a decisão de começar por Nordeste? Tem alguma explicação aí? Porque eu sou cearense. Não, brincadeira. Bom, tá justo. Vamos para a próxima pergunta. Não. Acho que, na verdade, o que acontece? A Ancar já tem esse movimento de apoiar o lojista desde 2007, com outros formatos, outros modelos. E em 2021, a gente realmente investiu em ter uma plataforma. A plataforma que a gente utiliza para o lojista é a mesma solução que a gente utiliza para colaborador. Então, acredito que é importante falar sobre isso, sobre esse cuidado e essa continuidade do que a gente tem dentro de casa para colaborador ser extensivo para lojista. Na época, a gente tinha um squad e algumas pessoas que estavam nesse squad eram dos shoppings de Fortaleza, então facilitava essa construção. Sim. Em Fortaleza, eu tenho 4 shoppings muito próximos. Então, para a gente fazer uma testagem, um piloto, tiveram alguns critérios que facilitaram, né? E foi muito bacana. E até a gente se surpreendeu, porque a gente, em tese, imaginava que a gente ia ter um grande público muito mais de satélites, que hoje representa 70% das lojas da Ancar, e a gente teve várias âncoras, lojas que, inclusive, têm uma estrutura de educação, que participaram ativamente. Então, os 3 vendedores, os 3 gerentes, tá? E o piloto de 2021 foi voltado para gerente, e os 3 gerentes que mais se engajaram foram de lojas âncoras. Nossa, que bacana. Manu, vocês ganharam ouro com esse projeto, né? Com essa iniciativa, ouro na premiação Abrace, com esse projeto lá em 2021. E agora, de novo, 2025. Vocês ganharam ouro de novo, porque agora é um outro projeto, não sei se é uma extensão, é um pedaço dele. Conta um pouquinho pra gente qual é a diferença desse. Como é esse projeto de agora, né? Vocês ganharam ouro agora em 2025. Exato. Em 22, a gente ganhou ouro contando sobre a estratégia e impacto da Uai Logista como um todo. E esse ano, nós trouxemos um projeto que foi realizado em um shopping da rede. Legal. A gente tem intenção, sim, de ampliar para os demais. Esse projeto, especificamente, ele se chama Uai Logista no Mall. Então, ele se desenvolveu em 3 fases. A gente tinha como principal objetivo elevar o engajamento na plataforma e fortalecer a conexão e relacionamento com os lojistas, trazer essa maior proximidade. E falando das 3 fases, a gente trouxe um stand no mall, nós fizemos uma consultoria de dados com formação em inteligência artificial para o varejo de shopping center e concluímos com um Ancarcast, que é um podcast feito para compartilhar cases. Explicando um pouco melhor, o stand no mall foi muito, muito bacana, porque a gente até brincou que era um stand para o lojista chamar de seu. Então, muitas vezes, existem as campanhas dentro do shopping e os lojistas, os colaboradores, não podem participar, até por toda uma questão ali de regra, de compliance, enfim. E esse espaço
ele era físico no shopping, a gente, com esse objetivo de aumentar o consumo e o acesso à plataforma, além de divulgar todas as iniciativas digitais da Ancar específicas para os lojistas, trazer e promover a aprendizagem, utilizando gamificação, que é uma fala muito de varejo. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho, quanto mais eu aprendo, eu também tenho ali uma premiação. E, além disso, a gente conectou alguns parceiros de educação. Então, nós trouxemos a Junior Achievement, que é uma ONG de preparação para jovens, nós trouxemos a Faculdade Anhanguera, nós trouxemos o SESC, e ali conectamos outras soluções também para o lojista. Então, o lojista, além dele ter acesso às soluções da nossa plataforma, ele também teve a possibilidade de se conectar a uma faculdade que oferecia um valor diferenciado para os lojistas. Aí trouxemos também o SESC para fazer as carteirinhas dos lojistas, dos familiares dos lojistas. A Júnior trouxe uma palestra de educação corporativa, de educação financeira, tanto para jovens como para filhos de lojistas, poderiam também participar. Então, foi um movimento ali, o quanto que a gente pôde ali ofertar e trazer clareza do que a gente tem de solução para o lojista, a gente trouxe para esse momento. E o que foi bacana desse stand, ele que era um stand financeiramente sustentável, então teve ali todo um aporte dos parceiros. Foi um projeto modular, então ele poderia ter mudar de local ali dentro do shopping, então não impactaria a comercialização feita pelo time de shopping. Então, um projeto criado aí com baixo custo e com oportunidade de geração de receita para o shopping. Feito isso, após esse período, a gente ficou 3 meses ali com esse stand, mas ao todo ele ficou 6 meses, então 3 meses a UAI ficou, e depois desse período a gente manteve ali os parceiros. Depois nós convidamos, e com critério e elegibilidade pelo shopping, 5 lojas que tinham potencial de crescimento, interesse em melhorar suas performances, e fizemos ali uma capacitação de 30 horas aulas, encontros quinzenais, com gerentes e proprietários, para fazer toda essa formação com inteligência artificial. Então, esse momento foi extremamente rico, nós auxiliamos eles na criação de prompts, na criação de agentes de IA, onde eles conseguiam criar formulários, criar planilhas, colocar dados, ter acessos e traduzir esses dados para ajudar na tomada de decisão. As IAs ajudavam eles a dar um feedback, a montar um treinamento, coisas extremamente específicas. Eles fizeram aí a contratação do GPT pago para que a gente pudesse explorar ainda mais. E aí, ao final, a gente convidou 2 desses lojistas, que foi a Track and Field e a Coralie, para contar um pouco dessa experiência no nosso Ancarcast, até para divulgar e trazer um pouco do que eles conseguiram aplicar, né, em toda essa consultoria. E depois a gente gerou um selo, um selo físico, onde a gente colou, inclusive, nas lojas, nas vitrines, as lojas que participaram, esse selo também está lá, visível como uma etapa aí importante e vivenciada dentro do projeto da UAI. Então, acho que esse projeto como um todo, né, ele é um apêndice aí de tudo que a gente oferece na universidade. Ele foi específico, e aí sim, respondendo um pouco a sua pergunta, Thaís, nesse caso específico a gente olhou o antes e o depois dessas lojas que participaram, e aí a gente se aprofundou um pouco mais e deu dicas muito práticas do exemplo, seja no estoque, seja como que você comissiona antes, como agora você tem aí mais dicas para poder melhorar o seu comissionamento, como que você, de repente, amplia o olhar da tua equipe sobre o que de fato é vender, como vender, quando um cliente entra na loja e ele veio procurar um produto específico e esse produto específico não tem, como é que você cria esse storytelling para gerar essa experiência mais abrangente para ele, sem ser uma coisa chata e parecer, né, entrou, eu tenho que vender e tenho que bater meta. Não, como é que eu gero essa experiência? Como é que eu conecto esse cliente à loja e ele cria esse vínculo aí, igual como
a Juliana estava contando aí da conexão com o Felipe. Né? Os indicadores de resultado são indicadores muito personalizados, né? Pelo que a gente está conversando aqui, não são generalistas. É um olhar muito atento, assim, de vocês, pelo que eu estou percebendo, Isso, para a situação, para a especificidade de cada lojista, de cada shopping. Não é tem como isso. ser genérico, senão não tem como trazer resultado real. Não tem, não tem. Nós temos os indicadores macros, quando você fala de plataforma de aprendizagem, que são acessos, consumos, tempo de permanência dentro da plataforma, o que curtiu, o que comentou, o que compartilhou, o que baixou. Então, são os indicadores macros, mas quando você fala igual um projeto desse, escrito na Brace, aí você vai muito mais específico, personalizado, atuando ali na dor. Muitas vezes você começa um projeto desse específico achando que a dor é uma, e quando você se aprofunda, você entende que é uma outra situação em que você precisa atuar muito de forma singular e personalizada. Manu, você falou que os 2 lojistas dessa ação, né, da Track and Field, Coralie, foram no Ancarcast contar algumas coisas. Você pode contar pra gente um pouquinho do que eles contaram lá, de assim, na pele deles, né, o que eles trouxeram de resultado positivo, de benefícios que eles enxergaram? E já emendo, em que shopping foi essa ação? Conta pra gente também. Vou começar pelo final, então. Essa ação foi no primeiro shopping a ser construído pela Ancar, que é o Conjunto Nacional, que é o nosso segundo shopping a ser construído no Brasil, nosso irmão mais velho aí. E tem algumas situações até interessantes. O lojista da Coralie, ele tem lojas no conjunto e ele tem lojas em outros shoppings que não são da Ancar. E aí ele até comenta no Ancarcast que sempre que tem uma solução da Ancar, desde o início que ele está na Ancar, ele sempre participa, ele sempre envolve a equipe e ele sempre pede para compartilhar com os outros shoppings. E ele fala, o que eu aprendo aqui, Manu, eu levo, porque funciona de fato na prática. Né? E a gente fala, tá. Né? Por um lado, assim, a gente fica feliz, porque a gente vê o quanto que o nosso trabalho realmente é diferenciado. O lojista da Track and Field, ele comenta que ele tem lojas e outras franquias também, outros shoppings, e vê o quanto que a nossa atuação é diferenciada, o quanto que a gente oferece soluções, o quanto que a gente dá apoio, o quanto, e aí ele que comentou que a vendedora com melhor performance é que é a mais engajada na UAI, e que muitas vezes ele usa ela como exemplo, como pessoa para ser apoio dos novos vendedores que estão chegando. Né? Então, essa fala deles e até essa fala de agradecimento, né, Ju, de falar para a gente o quanto que, principalmente quando ele compara com outras plataformas, e aí a gente não está falando de ser melhor, mas a gente precisa desse retorno para entender que a gente está no caminho certo. Então, essas falas deles, inclusive de agradecimento para a gente, faz muito sentido. Né? E são lojistas que, quando a gente pensa em gerar uma outra solução e saber se a gente se aquela solução ela realmente está fazendo sentido, a gente entende que eles serão muito verdadeiros em dizer funciona, não funciona, vai para esse caminho, não vai para esse caminho. Então, você extrapola a relação plataforma de shopping center, administradora de shopping center e lojista. Você conecta muito mais a uma realidade de parceria, que é um dos nossos grandes objetivos. A gente se olhar e se reforçar ali no dia a dia, né? Se estabelecer realmente como parceiros, para juntos atender da melhor forma os nossos clientes. Manu, a Ancar ela é reconhecidamente uma empresa que tem uma gestão diferenciada com diferentes públicos, né? E com lojista também. Né? Nosso tema aqui é lojista, então quero focar em lojista. Você falou de parceria, você falou que querem que o lojista enxergue essa parceria, mas no final do dia, minha pergunta a que você atribui essa diferenciação da Ancar no mercado?
que inclusive outras empresas, outras administradoras reconhecem que a Ancar tem uma diferença, um diferencial no tratamento, na tratativa com os lojistas. A que você atribui isso? Eu acredito que a Ancar ela tem um fio condutor que é o humano muito forte, provindo da família Carvalho, provindo do nosso CEO que veio de RH. Então, acho que esse olhar muito humano, o envolvimento com ações sociais, a preocupação com o impacto das nossas ações, a Ancar ela valoriza muito isso, a Ancar ela atua com ESG muito antes desse termo existir. Então, acredito que ela vai passando de geração em geração, ela vai fazendo sentido para todos nós que fazemos parte desse grande ecossistema que é a Ancar Ivanhoe, e que se reflete na prática. Então, nós somos uma empresa de gente que gosta de gente. Esse é um valor muito forte para a gente. E a gente busca colocar isso em cada relação, em cada troca, em cada construção. É a nossa troca seja com parceiro, é a nossa troca seja com fornecedor. É interessante que aqui dentro do projeto da UAI Logista, a gente sempre traz isso para os nossos fornecedores. Nosso fornecedor ele precisa comprar a nossa ideia, ele precisa sonhar com a gente, ele precisa se conectar com o nosso projeto para que a coisa funcione. Então, a gente escolhe com muito cuidado, com muito critério quais os fornecedores que vão fazer parte do nosso projeto, para que não seja apenas uma entrega que esteja estabelecida num contrato, mas que ele possa se envolver de fato com o nosso projeto, até para que ele diga, olha só, vamos construir de uma outra forma, vamos para um outro caminho. Então, acho que, de modo geral, acho que esse genuíno do humano, ele se transforma muito conectado ao próprio propósito da Ancar, que é gerar realmente experiências aí transformadoras. Você trouxe um ponto que eu achei super interessante, Manu, que foi quando você disse que o CEO da Ancar vem de RH, né? Acho que Isso. uma iniciativa como essa, de você capacitar um lojista que não é o seu colaborador direto, não partiria de uma liderança que não tivesse esse viés mais voltado para a formação, para a gestão de pessoas, né? Dificilmente partiria uma iniciativa dessa de uma gestão que não tivesse mais envolvida ou que não tivesse um histórico de preocupação com gestão de pessoas. Na verdade, a UAI ela é um sonho da diretoria em democratizar o conhecimento, fazer com que essa aprendizagem aplicada ao varejo chegue aos nossos times de loja. Isso veio do da nossa liderança maior. Então, eles têm muito orgulho do projeto, eles têm um desejo muito grande, inclusive, de ver esse movimento todo chegar não somente aos gerentes, aos proprietários, mas principalmente aos vendedores. Nosso CEO fala, quantos vendedores nós temos aí envolvidos? E ele olha e realmente acredita que a gente pode e está fazendo um grande movimento de melhoria. E aí, quando você fala de melhoria, é lógico, é no resultado da loja, e esse resultado de loja impacta o shopping, mas também em relação às vidas. Muitas pessoas começam a trabalhar no varejo porque estão desempregadas, começam a trabalhar no varejo porque precisam pagar a faculdade, e a gente precisa ampliar esse olhar e dizer que não é só isso. Quantas pessoas hoje que atuam nas plataformas de shopping center com cargos interessantes, com salários interessantes e que começaram ali, sendo um vendedor, depois um gerente de loja. Então, dá para fazer carreira. Depende muito da visão de cada um e de como cada um pode aproveitar toda essa experiência e esse conhecimento. Manu, você falou sobre... A gente está falando muito dos resultados positivos, do impacto, dos grandes números. Agora, eu quero saber o contrário, né? Vocês enfrentaram desafios para implementar a universidade? Que desafios foram esses? Imagino que passe por uma questão do engajamento do lojista, entender que precisa também da capacitação
né? Que vocês encontraram aí no caminho de desafios para conseguir chegar nesse sucesso, né? No sucesso que é a Uai hoje? Temos desafios. Temos alguns. Temos alguns desafios. A engajamento, principalmente quando você fala em ação de capacitação, quando você fala no online, é sempre um desafio. A gente sempre olha e investe muito em tecnologia, deixando cada vez mais a plataforma mais ágil, intuitiva, atrativa. A gente esteve participando de um congresso, maior congresso de treinamento e desenvolvimento no mundo, que é a ATD, e a gente foi colher ali na ponta o que, de fato, as grandes plataformas e players de mercado voltado para a educação estão trazendo de solução. E quando a gente voltou, a gente reorganizou toda a nossa plataforma, a gente trouxe muito mais Learning Reels, que são vídeos muito curtos, que dão dicas muito práticas, então isso a gente percebeu o quanto que trouxe aí uma diferenciação de acessos e consumos. Trabalhou muito mais vídeos, podcast, menos conteúdos de prateleira. Então, a gente tem muito mentor e parceiro que, dentro do próprio shopping, andando no corredor, ele está ali, ele mostra um exemplo, ele grava um vídeo e quando o lojista termina de assistir, ele já consegue colocar isso em prática. E é muito o que a gente vive hoje nas redes sociais. Então, não deixando de ter ali um e-book, não deixando de ter ali um conteúdo mais extenso para quem gostaria de se aprofundar um pouco mais no assunto. É quando a gente traz muito a lógica da eutagogia para dentro dessa plataforma, que é a autonomia de cada um escolher aquilo que ele quer ver e no melhor formato que atende à sua necessidade. Então, acho que a gente chegou nesse modelo e a gente entende que é o que realmente está fazendo mais sentido. E, além de tudo isso, a gamificação. Então, a gamificação a gente percebe que faz muito sentido quando a gente fala de varejo, e principalmente nosso maior público, que são os vendedores. E um ponto interessante que a gente utiliza aqui na Logista é que nós temos o OneCard. O OneCard é um gift card. Então, o nosso instrumento de premiação, ele é um cartão, que muitas vezes a gente utiliza o digital, mas a gente gosta muito de utilizar o físico para ter essa experiência, e aí o time de shopping vai até a loja, entrega, enfim. E esse crédito que vem no cartão, ele é utilizado pelo vencedor dentro do próprio shopping. Ou seja, você gera receita diretamente para o lojista. Então, todas as ações que a gente puder realizar dentro da Uai, que isso retorne para o lojista, a gente faz. Agora a gente tem uma premiação que vai... o melhor vendedor dessa maratona, ele vai ganhar um computador. O computador a gente compra de algum lojista dentro do shopping. Então, sempre para envolver e ficar dentro desse próprio ecossistema. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu achei super bacana o projeto e essa visão de vocês de treinamento e de capacitação está muito vinculada e muito próxima. Me parece uma dinâmica de desenvolvimento muito próxima do lojista. Agora, a primeira pergunta que me surgiu aqui quando eu estava estudando o case de vocês para a gente preparar a pauta é: por que vocês decidiram fazer uma plataforma própria e não se associar a plataformas de cursos que existem no mercado? Porque existem várias, e sempre que Sim. a gente vê, que eu vejo pelo menos, iniciativas de promover a educação dos colaboradores, e aí vou falar de um modo mais amplo, né? Eu vejo empresas se associando a plataformas de cursos. A gente e divulgando isso como benefício, né? A gente está associado à plataforma X e Y e tal. E vocês foram para um outro caminho, que é de fazer alguma coisa totalmente customizada. Eu acho que tem, e aí vou até adiantar a resposta aqui, eu acho que tem a ver com o perfil do público, né? Vocês não estão falando de colaborador direto, estão falando de lojista, mas queria entender a visão de vocês, assim, de por que investir num projeto como esse. Eu acho que está muito atrelado a que resultado nós queremos alcançar. Simplesmente ter uma plataforma e vender como benefício e talvez as pessoas não usarem, não faz sentido. E para as pessoas usarem, tem que fazer sentido, tem que ser interessante, tem que falar com elas.
E ter uma plataforma onde a gente tem a autonomia para customizar, para colocar em diversos formatos, é o que a gente acredita que vai alcançar os diferentes públicos que nós temos. Então, tem algumas plataformas que já tem todos os cursos ali. Eu acho que hoje a gente tem uma riqueza muito grande de oferta, de cursos, de formações, a gente tem isso. Mas quando você olha a necessidade, o que eles se interessam, e isso a gente faz pesquisa sempre. A última pesquisa, todos eles disseram, a gente prefere vídeo. Não todos, a grande maioria disse, preferimos vídeos. E vídeos curtos. Então, para fazer vídeos curtos, eu tenho que montar um roteiro. Então, a gente tem parceiros que montam um roteiro, a gente tem ali o mentor que vem, grava. Então, essas possibilidades a gente não teria se fosse uma plataforma que não tivesse essa possibilidade de customização. Manu, acho que eu quero encerrar aqui pedindo para você, não é para repetir, mas é para contar para gente qual foi a sua frase no discurso da Abrace que todo mundo falou durante uma semana, que todo mundo ouviu, todo mundo falou. Emendando assim, que diferencial vocês tiveram com esse produto para ganhar o ouro, né? Para ser premiado? Não só comentaram, mas fizeram vários memes. Esse ano foi interessante que na premiação pediram para que a gente fizesse um breve resumo sobre o projeto. E a gente comentou que o nosso projeto foi a Uai Lojista no Mall. Então, a gente trouxe um stand para o lojista chamar de seu. E porque a gente também queria que o lojista se sentisse importante, especial. E a gente criou trilhas, à medida que eles iam fazendo, tinham prêmios diferentes. Então, ele ia para uma caneta, para uma caneca, para uma agenda, para uma squeeze, para uma mochila. Então, ali gerou um desejo, inclusive. Opa, não quero ficar só na caneta, eu quero ganhar a mochila. Então, e aquele movimento ser no mall, pertinho deles, facilitou muito. E, além disso, a gente trouxe a consultoria com inteligência artificial, que deu uma robustez muito maior na gestão de loja de quem participou. Terminamos com um Ancarcast, com uma troca super gostosa, ouvindo o impacto que esses lojistas tiveram na loja. Então, eu resumi um pouquinho ali no dia do evento da Abrace e terminei dizendo, eu acho, de forma muito humilde, que a gente merecia o prêmio. E aí, foi risada, porque como assim? Você não está sendo humilde, mas foi muito, muito genuíno essa fala, porque quando a gente inscreveu o prêmio, que na verdade você começa a escrever no momento que você cria, no momento que você está desenhando o projeto, você olha e você fala, isso é Prêmio Abrace, isso é muito diferenciado, isso é muito impactante, isso a gente vai colhendo durante o projeto vários feedbacks e inclusive outras plataformas nos acionando para falar, me conta mais o que vocês estão fazendo. Então, tudo isso é um indicador. E aí, quando a gente chegou ali na premiação, que a gente começou a ver esses movimentos de quem é ouro, quem é bronze, quem é prata, a gente falou, cara, é a gente, não tem como não ser a gente. E aí, na hora que chamou ali a Uai Lojista e o prêmio da Ancar, foi uma delícia, porque também a gente estava ali com várias áreas que são totalmente suporte e cadeia de ajuda e conta colabora, participa, enfim, com muito cuidado ali, porque a gente não olha área, a gente não olha projeto, a gente olha realmente o que está trazendo impacto e fortalecendo cada vez a nossa marca, né? Então, é uma torcida geral. E foi interessante que na hora que a gente subiu no palco, eles pediram para a gente ficar de frente para um outro público. E eu falei para ela, não, eu quero ficar ali, ó. Ali, quem vê o vídeo vai ficar ali, ó. Ali tá a equipe da Ancar. Ela, não, mas a foto. Eu falei, a foto tem que ser ali. Ela falou, faz uma coisa para mim. Vai ali, tira a foto, mas na hora que você falar, eu deixo você ir
para onde está o pessoal da Ancar. Então, foi muito gostoso. E ali a gente olhar também o brilhinho no olho, sabe? O sorriso de torcida da nossa equipe, ver o quanto que a gente, como empresa, tem um produto diferenciado, um produto especial, um produto que, como você falou no início, ele não está olhando o óbvio, que é só olhar o cliente. Ele está olhando o nosso primeiro cliente, que é o nosso lojista. Né? Muito bom, Manu. Obrigada pela participação e parabéns pelo projeto, não só por este projeto, não só por esta premiação, mas pelo projeto como um todo, né? Pela condução aí dessa iniciativa. Parabéns. Obrigada, Obrigada, Manu. Foi muito obrigada. bom ter você aqui. Foi uma delícia, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!